Olá, Lucas, espero que todos estejam bem. Esse é mais um vídeo sobre Price Action. Comentar um pouco o intraday do índice futuro do dia 29 de fevereiro, fechamento de barra do mensal, um dia bastante interessante. E um dia bom para exemplificar rompimentos e movimentos projetados. Tá? Então achei interessante e queria compartilhar esse ponto de vista com vocês. Então, antes de começar, eu queria ressaltar que a mínima de ontem, portanto, a LOI, ela é um topo duplo alto na lateralidade, portanto ela é uma L2 no diário. Então, após esse rally da 31, foi um movimento em duas ou três pernas, primeira puxada, pullback, segunda puxada, pullback, terceira puxada, e agora formando uma L2 alto nessa lateralidade, um fail breakout dessa lateralidade, e também forçando a entrar no meio dela. Então, a mínima dessa barra de ontem, ela acionava uma L2 nesse contexto. Então, deixar aqui marcado para é uma L2 no top fail breakout de um trade range, ok? E aí veio a abertura com gap de alta, é um gap razoável de alta. O tamanho desse gap está dentro da média dos últimos 5 gaps. A abertura tentou romper essa máxima majoritária anterior, acabou formando um topo duplo com máxima mais alta, bear flag, dessa tendência de alta do dia anterior, e forçando a entrar no meio dessa lateralidade da última hora. Então aqui pode ser visto já como um bear breakout, always in short. Bom, difícil dizer, porque isso aqui também poderia ser um pullback desse rompimento de alta. Os bulls esperariam que isso aqui seja, ao invés de ser um breakout, isso aqui os bulls esperariam que fosse um clímax, né? Um rompimento e um clímax. Então, para quem enxerga essas barras e está com a hipótese que ela seja clímax, o primeiro conceito da probabilidade desse padrão de clímax é que esse extremo, ou seja, o início do clímax, seja testado antes do que o seu alvo projetado. Já, se você está com a premissa que isso aqui é um bear breakout, a probabilidade é maior para que esse movimento projetado seja atingido antes desse seu stop, no início do movimento. Então, o Al costuma falar que você, sabendo gerenciar o trade, você tem 60% de chance de sair no lucro e 80% de chance de sair no zero. Então, caso uma venda dessa barra 1 falhasse, você ainda teria uma chance para poder sair no break-even. Tá? Então, barra 1, bear breakout, barra 2, aumentou o breakout, expandiu, e teve 4 consecutivas barras de baixa, aumentando o rompimento. Então, venderam o fechamento aqui, eles estavam arriscando para esses vendedores desse fechamento, eles estão arriscando 460 pontos para pegar um alvo de 1 para 1, já que eles enxergam que a probabilidade esteja de 60% de chance disso aqui ser atingido primeiro do que seu stop. E aí ele tem essas 4 primeiras barras aumentando, expandindo o rompimento. Então é razoável você também aumentar esse seu alvo projetado do rompimento. Portanto, um trade que primeiro você estava arriscando 460 pontos para pegar um alvo de 460, agora você está arriscando 460 para pegar um alvo de 728, de 720 pontos. Então, alguns poderiam argumentar, isso aqui pode ser também um bear clímax, fechando baixo nessa lateralidade, né? Porém, essas vendas, todas elas, a continuação de fechamentos de barra de baixa, principalmente abaixo da média, todas elas são da barra 1 à barra 4, todas foram consecutivas bear closes, barras de baixas fechando na sua mínima. Portanto, always in short, sell the close. Tá? Então, você também não pode negligenciar que essa venda dessas barras, você está numa péssima localização, tomando por referência essa lateralidade. E aí eu queria pontuar as características da lateralidade. Lateralidades são padrões de continuação ou reversão. Então, essa lateralidade, ela aconteceu após uma tendência de baixa. Então, o dia ontem foi um dia de spike em channel, e hoje ele rompe, forma essa lateralidade. As primeiras barras do dia está compondo uma lateralidade junto com as últimas 50 barras.
Então isso aqui é uma lateralidade. Então, devido ao contexto que está vindo antes, e essa força no início do dia e no início da retomada dessa tendência de baixa, você é mais sensato, razoável você pensar que essa mínima seja rompida devido a essa tendência de baixa. Então essa lateralidade seria um padrão de continuação, né? Caso essa retomada da tendência de baixa do dia anterior tivesse sido com overlapping, barras com bastante sombras, big pullbacks, né? Ou seja, barras de alta voltando, fazendo correções profundas, você poderia imaginar que também seria alta a probabilidade de essa lateralidade ser um padrão de reversão, pois formaria uma MTR aqui, né? Então, continuando. Na barra 7, eu vou deixar esse. Não sei porque ele está funcionando. Eu vou deixar esse movimento projetado, que ele acabou pegando, não é isso? Atingido a barra 8. Depois de um forte microchannel de baixa, primeira tentativa de reverter nesse H1 é minoritária. Tentou a segunda tentativa de reverter para cima na 7 é um H2, a 7 a máxima dela foi 585 e a 8590, ou seja, um tique acima dessa barra 7 e falhou. Então a barra 8 é uma L2 Small Pullback Trend após esse forte bear breakout. Então, depois continuou o rompimento, ele expandindo, mostrando que o mercado está eyes em short. Então, barra 11, estaria considerando todas essas barras de baixa fechando na mínima, todas elas, a partir da 9, 11, 12, elas são 9 a 12, elas também são eyes in short, sell the close. Barra 15, ela é uma L1 Limit Small Pullback Trend, porque ela é a primeira tentativa, foi a primeira vez que foi acima da barra anterior. A barra anterior é uma inside bar, uma barra de sinal fraca na compra, por ser um doji, sombra superior, portanto, provavelmente vendedores acima de barras aqui nesse ponto. Depois ele acabou formando um wedge parabólica com a 5, 14 e 18, bastante inclinada. Então, provavelmente, um pullback é provável que ocorra em breve, né? Um pullback em duas pernas, ou um TBTL. Na 21, aqui nessa 20, ela é um L1, 20, é uma L1 na EMA, é o que é um bear flag, e um breakout pullback em LOI após esse rompimento. A 21, aqui eu estou considerando sendo uma L2 limit na EMA, bear flag, um BOP em LOI. Então, após o EDS, a probabilidade aumenta para uma correção em breve em duas pernas, acabou acontecendo na 18 e 19, primeira perna, foi forte o suficiente para fazer uma segunda perna. Essa segunda perna pode ter sido resumida nessa única barra ou através dessa tentativa de romper a máxima. Sombras proeminentes na 19, vendedores acima na 20, 21, doji, portanto o mercado de ordem limitada. Então é uma L2 limit porque é a segunda tentativa de, aqui eu vejo como L1, né? E aqui como um L1, portanto um H1, e na 21 seria um H2, no meu ponto de vista, é um H2 implícita. Então, se é um H2, se eu quero vender, eu tenho que entrar na falha dela. Portanto, eu nomeio essa entrada como uma L2 limit. Já na 23 é uma L2 com ordem stop, o mesmo padrão da 21, sendo que com ordem stop. A 23 é uma L2 na EMA, da flag breakout pullback em LOI. 23, 24, duas consecutivas barras de baixo fechando nas suas mínimas. Mesma entrada dessa, 23 e 24. É um consecutivas bear climax, eyes short, sell the close, um modo sempre vendido. Aqui pelo mesmo critério e reflexão, né, a mesma ideia dessa lateralidade aqui, eu comentei sobre essa. Então são praticamente a mesma coisa. Inclusive, esses tipos de rompimento, aqui aconteceu um outro rompimento,
L2, um bom alvo. O bom alvo de L2 é você projetar em tendências de baixa. Você entrar nela, fazer passear 1 para 1 e deixar swingar a outra parte. Quando você pegar esse tipo de entrada, um L2 na EMA após uma tendência forte de baixa. Então, é uma boa estratégia. Então, aqui acabou dando mais de 2 para 1. Deu 3 para 1, provavelmente 4 para 1 desse trade. E aqui, como o rompimento aumentou, pelo mesmo raciocínio desse rompimento aumentando, podemos traçar essa movimento projetado, ok? A barra 30, ela é uma L2 Small Pullback Trend na EMA, né? Beer Tight Channel, mercado forte, é um inside bar, então venda. Aqui acabou formando na 31, 32, um outro clímax, um cell clímax, então a gente já está tendo consecutivo cell clímax. Então, breakout, clímax, a mesma coisa. Cell clímax, cell clímax, cell clímax, cell clímax. A gente está tendo consecutivos cell clímax, ou seja, breakouts, e isso é um aviso que um pullback possa estar para ocorrer em breve. Aqui acabou formando o edge bottom, tá? Então, para aqueles que estão vendidos baixo dessa terceira puxada, você está vendido a favor já da terceira puxada. Então, se você se pegar vendido mal posicionado nessa condição, uma forma de sair seria após H2 na 35, ela é um H2, é uma segunda entrada após uma reversão em forma de wedge no fundo, certo? Então, como esse canal estreito, esse canal de baixo está bastante inclinado, canal estreito, e dá bastante força vendedora, essa primeira tentativa de reverter essa wedge bottom, ela tende a ser minoritária. Essa reversão em duas pernas após essa wedge, ela tende a ser minoritária. Tá? Então, para aqueles que estão preocupados com risco, porque se você está vendendo esse fechamento, por exemplo, ou então essa L1, para pegar a continuação do rompimento, seu stop tem que ir aqui no início do último impulso, assim como a gente foi estruturado os outros trades de rompimento. E se você estiver preocupado com esse risco e está esperando essa lateralidade para as próximas barras, você pode sair acima, seria razoável você sair acima dessa H2, porque aí você é mais provável que faça um movimento em duas pernas ou um TBTL em direção à média. E aqui acabou fazendo 35, 36, 37, 38 consecutivos barras de alta como primeira perna, um pullback já profundo desse impulso de alta, e aqui a segunda perna, ok? Então, deixa eu traçar apenas esse movimento. Esse range marcado em vermelho é o range de abertura que eu estou considerando para o dia. É o range das 18 primeiras barras. Então, aqui acabou fazendo uma na 42. É um bull clímax com fechamento no topo de uma lateralidade, certo? Esse rally, esse bull vácuo que ocorreu nessa lateralidade, ela foi uma tentativa e bem sucedida dos bulls de sair de suas operações perdedoras nessa região. Então, os algoritmos que estão comprando consecutivas barras, fechamentos de consecutivas barras de alta, então provavelmente compras nesse fechamento da 57, compras abaixo da 38, compras no 50% dessa perna de alta, compras na mínima de dessas barras de alta fortes. Todos esses compradores que ficaram presos, eles escalaram nessas regiões e agora eles conseguiram fazer dinheiro nessa operação perdedora. Então, é uma entrada em lateralidade, a lateralidade que eu estou considerando é dessas últimas barras, após um rompimento, um pullback profundo. Então, isso aqui é uma lateralidade. Então, esse é um bull clímax fechando alto na lateralidade. Na 43, acabou formando uma L2, 43 acabou formando uma L2 na EMA, em forma de bandeira de baixa, e é um breakout pullback no range das 18 barras, do range das 18 barras. E aqui estaria te forçando, do mesmo motivo aqui e aqui, estaria te forçando a entrar baixo nessa última lateralidade. Então,
Se para aqueles que estão preocupados com risco, aqui acabou formando um fundo duplo mais baixo. (46) é um outside up, é um fundo duplo mais baixo após uma reversão em forma de wedge no fundo. Então, para quem está preocupado com risco, ok, sair das operações. Aqui também é um fundo duplo, low MTR. Porém, mercado bastante em canal estreito, em tempos gráficos maiores. Portanto, essa MTR deve ser minoritária e alta probabilidade de entrar na lateralidade. Aqui acabou formando a ME53. É uma L3 na EMA, em formato de bear flag, né? Também é um breakout pullback em trendline. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui, ela é um breakout pullback nessa linha de tendência. Na 54 é a mesma razão dessa aqui, com a L3, né? Você estaria vendendo esse rompimento, sendo que aqui você já está, o range das barras diminuíram, o mercado bastante já de ordem limitada, já por várias barras. Então aqui você precisa usar um stop longo, não pode usar um stop na barra, que está em TTR. Você está vendendo praticamente no meio desse TTR. Então essa operação, se você for pensar nesse rompimento, ele tem a probabilidade neutra, né? Esquecendo o contexto para baixo, para trás. Se você está vendendo baixo em TTR, ou no meio de uma TTR, baixa probabilidade e probabilidade neutra, respectivamente, quanto a essa operação de venda nessa condição. Na 62, também ela é uma L2 após um edge bear flag, um edge na EMA e em forma de bear flag. Também com o mesmo critério do ponto de mercado limitado, você não pode negligenciar que está entrando no meio desse TTR. Acabou que na 68 formou uma outra MTR, sendo que aqui não é uma boa MTR, porque aqui está vindo consecutivas barras de baixa, fazendo outro tight channel, micro channel aqui dessas barras. Então, provavelmente vendedores acima de barras escalando suas posições. Então, é mais provável entrar em lateralidade, caso essas zonas fossem testadas. Na 101 e 103, 101 e 102 e 103 é um fundo duplo mais baixo MTR, né? Então, pelo horário do dia, é um bom gatilho para poder sair das posições vendidas, já que você pudesse estar com a premissa de dias de trend from the open, em que há always in short cedo no dia, um rompimento do range de abertura, uma lateralidade no segundo terço de pregão e um trend resumption, um rompimento a favor da tendência anterior no dia. Então, já que entrou compras, falhou esse rompimento dessa mínima majoritária anterior, do extremo da tendência do dia, falhou esse rompimento, então provavelmente continuar em lateralidade, e então esse aqui é um bom gatilho para poder sair da venda, as posições vendedoras, encerrar o dia. Na 78, 78 é o mesmo gatilho da 62, e também ela é um M2S em um higher time frame. Então, se colocar aqui no 15 minutos, vai dar para ver melhor um pullback em duas pernas, onde essa é a primeira perna e essa é a segunda perna em direção à média móvel. Ok? Então, acabou que faltou pouco nesse rompimento de atingir 50% do range de abertura. Normalmente o mercado continua a fazer um bounce aqui, fazer um repique nessas zonas de 50% de movimentos projetados. E eu acho que é isso. Então, fechamento do mês. Acabou que o mês fechou como um doji. Esse doji está mais fácil de ver no Ibov. Então, a barra de janeiro ela é um L1, primeira entrada nessa falha de rompimento dessa lateralidade. Fevereiro, um inside bar, é um H1 aqui em cima. Uma barra de sinal fraca de H1 para a retomada dos bulls, para rompimento. Os bulls precisam de um forte mês de março de alta
rompendo, acionando essa H1 e rompendo a máxima histórica. Se isso acontecer, melhora a probabilidade de fazermos preços laterais ascendentes para os próximos 10 meses. Já se entrar vendas acima de barras e essa L1 do mês de janeiro entrar compras devido a essa forte perna de baixa, perna de alta, é provável que entre na lateralidade ou provável que esses pontos de rompimento dessa máxima, dessa máxima, dessa máxima, dessa máxima, tem um alvo de perna 2 mais ou menos nessa região, tá fácil de ver pelo semanal. Então, leg 1, leg 2, aqui eu tava, na verdade é aqui. No semanal, até o momento, até hoje, quinta-feira, temos uma wedge bear flag. Temos uma wedge bear flag, mercado de ordem limitada, vendedores acima de barra, escalando suas posições, compradores comprando abaixo de barras, escalando suas posições e fazendo quick profits, lucros rápidos, nessa lateralidade. Né? Como a gente está no semanal, essa lateralidade tem a bagatela de 4.800, quase 5.000 pontos. Ok? Então, espero que tenha gostado desse formato de recap. Espero que não tenha ficado maçante. Portanto, o detalhe no mensal é que o mês de fevereiro ele teve bastante predominância. O mês de fevereiro ele teve bastante predominância de price action lateral. Então, em mercados laterais, a abertura da barra ela tende a ser atestada. Então, por exemplo, em dias de mercado lateral, a abertura dos 5 minutos ela tende a ser testada diversas vezes. Então, se isso é verdadeiro para o intraday, ele também é verdadeiro para outros tempos gráficos maiores. Então, a abertura do mensal, os primeiros dias, ordem limitada, overlapping, bastante tail, vácuos nessa região, então lateralidade. Hoje, o último dia do mês, então acionando essa L1, essa L2, poderia ter um efeito vácuo, assim como estava correndo durante todo o mês, para ir testar a abertura de fevereiro e deixar o mês como doji, né? E acabou ficando. Ok? Então, espero que todos tenham gostado desse formato de recap e um grande abraço a todos e bons trades.